Fala pessoal, Ricardo Grangeiro aqui do projeto Renda Mais para mais um vídeo educativo a respeito de análise financeira do mercado, né? Hoje eu vou fazer uma aula especial por causa desse dia insano que a gente teve, né? Hoje é dia 19/9 de 2022, que quem acompanhou o mercado viu que realmente superou a expectativa do cara mais otimista que tiver do mercado. As pessoas mais preparadas não estavam esperando, eu imagino, uma situação como aconteceu hoje, né? Então eu vou fazer essa análise aqui junto com vocês, sempre lembrando, né, que eu agradeço muito a audiência de cada um, tem ajudado bastante os likes que vocês deixam, né? Tem ajudado bastante no fortalecimento do projeto, e eu recomendo que, se você tiver alguma dúvida, posta lá que na medida do possível eu respondo ou faço um vídeo esclarecendo essa dúvida, que talvez possa ser de outras pessoas também, né? Eu vou começar aqui pelo índice. Se vocês observarem, né, hoje eu imagino que ninguém estava esperando um movimento como hoje, porque o calendário econômico estava vazio. A gente tinha notícia somente da divulgação, né, às 8h30 do Boletim Focus, que daqui a pouco eu compartilho com vocês. Não tinha nenhuma notícia de impacto, relevância, né, que nem eu falo, eu sempre tenho falado, né, eu vou até deixar aqui no card. Eu sempre tenho falado que tem algumas notícias que realmente mexem com o mercado e outras nem tanto, né? Só que hoje, sinceramente, foi além da expectativa, porque se vocês observarem aqui o que eu deixei aberto, né, no time frame diário, essa barra aqui 180, né, esse candle 180, ele representa as operações do dia de hoje, né? Então, se vocês observarem da abertura até agora, a gente está aqui com 4.300 pontos de alta em uma única barra de um dia. Se vocês pegarem aqui desse toque no fundo aqui desse canal de baixa, né, que eu já mostrei nesse vídeo, vocês conseguem visualizar melhor. A gente tem aqui 16 mil, na casa aí de uns 16 mil pontos. Isso aqui significa que em um dia o mercado subiu exatamente 25%, um quarto do valor de aproximadamente um mês. Que a gente está em 23 dias com 16.400, uma conta meio grosseira, né? Então, para vocês perceberem, né, como que realmente isso daqui teve um impacto gigantesco, né? Eu fui pesquisar porque que realmente aconteceu isso daqui, e aqui eu vi que a gente teve um movimento hoje no mercado muito interessante, que é o seguinte. Se vocês observarem, quem puxou bastante hoje as bolsas foram as ações da área de educação, né? Aqui está Estácio, a Croton, a própria B3 subiu bem, deixando aqui, né, um 7,5%, né, depois seguido de Gerdau e depois de Americana. Então, se vocês observarem, olha que interessante, a Estácio ela subiu 14% no pregão de hoje. A baixa mais significativa foi de 1,5%, 1,60%. Né? Depois todas as outras baixas vieram abaixo de 1%. Então isso daqui indica claramente que a gente teve um movimento muito expressivo na alta, justificando esse aumento aqui de 4.000 pontos em um único dia, né? Somado a isso, eu vou compartilhar aqui com vocês que esse daqui é o Boletim Focus de hoje, né? Então, se vocês observarem, o real, se você pegar a cesta das principais moedas hoje do mundo, o real simplesmente se destacou entre todas elas.
porque na maior parte do pregão, porque a gente tem aí uma diferença de horários, né, em termos de fechamento da Bolsa da Europa, abertura do americano, nossa abertura aqui, né, tem esse gap, né, de horários, mas basicamente o real durante praticamente todo o pregão, ele se destacou justamente porque foi a moeda que mais se valorizou hoje no mundo, né? Então, por quê? Porque a gente tem aqui indicadores no Boletim Focus que mostram a robustez da nossa economia. Então, a gente percebe, por exemplo, vou destacar aqui, ó, a gente percebe um IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, né, o que reflete a inflação, há 4 semanas no patamar de 6,82, há uma semana redução para 6,40 e hoje tem uma expectativa de 6%. Né? Então aqui a gente teve um decréscimo, né? O mercado está esperando que venham essas diminuições na inflação. Isso para a gente é simplesmente sensacional. Segundo ponto bastante importante, crescimento do PIB. Então a gente tem aqui há 4 semanas 2,2, uma revisão para 2,39 com uma semana, né, para hoje uma revisão para 2,65. Alta. Isso daqui significa o quê? Economia pujante, crescimento. A gente está se destacando, como eu já comentei em outros vídeos, em relação às outras economias mundiais, por a gente ter começado a nossa lição de casa muito antes, por justamente ter uma certa experiência, né? Principalmente ali década de 80, ali comecinho da de 90, a gente trabalhava com hiperinflação, né? Então, o pessoal, hoje o presidente, né, do Banco Central, o Campos Neto, o avô dele foi um dos principais agentes que dominou esse mercado nesse momento, né? Então tinha todo esse conhecimento, ele tem esse legado, então ele começou a fazer aumento de juros lá atrás, no começo da pandemia, já prevendo, né? A equipe econômica do Paulo Guedes foi simplesmente sensacional. Então a gente consegue, por exemplo, uma Selic mantida em 13,75. Hoje a gente tem os juros reais como a maior taxa do mundo, né, infelizmente. Por um lado é negativo, mas como eu estou dizendo, a gente tem outros fatores indicando como que a nossa economia está forte. E se vocês observarem todos esses indicadores para os próximos anos, 23, 24 e 25, tudo em queda. Então, aqui provavelmente o mercado está esperando já para janeiro, provavelmente, uma diminuição, um início da curva de juros decrescente. Ou seja, o Banco Central vai começar a cortar juros, isso vai acelerar ainda mais a nossa economia, justamente mostrando, né, que a gente tem sim esse fôlego para trabalhar. Então isso inevitavelmente reflete aqui no mercado, né? Então você tem um dia, por exemplo, como hoje, que tem 4.200 pontos de alta no índice, né? Eu vou trazer para o time frame de 5 minutos. Eu fiz aqui, isso daqui é de outro dia, eu vou apagar só para vocês verem. O que acontece é o seguinte, né? O que eu sempre tenho falado é para o pessoal se dedicar, né? Para os meus alunos que me acompanham nessa jornada aqui de prosperidade, né? De um crescimento, uma busca de uma renda extra, ou dependendo de como for, para quem gosta, né, gostar do mercado, como eu posso dizer que eu me apaixonei pela situação, isso daqui pode se tornar uma renda principal, né? Então o que vocês precisam saber fazer? As leituras do
do mercado. Então o que aconteceu? Ele abriu aqui com um gap de baixa, né? Eu vou trazer aqui, deixa eu indicar aqui para vocês. Ele abriu aqui com esse gap de baixa. Aqui o mercado ele já começou a apontar as médias para cima. Depois, aí por volta de 11 horas, mais ou menos, já tinha aberto, né? O nosso à vista abre às 10, o mercado americano abre às 10h30, então aqui teve uma correçãozinha, mais ou menos nesse horário, né? Toque na média, aqui a gente já tem a 200 começando a apontar para cima. É um claro indício nesse momento que dá essa virada, porque aqui a gente tem o cruzamento da 9, que é a rápida, com a 20. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, é evidente que a gente teria um movimento de alta, por quê? Porque os preços começam todos a trabalharem acima das médias, praticamente todo o pregão. Só aqui, ó, nesse candle 75, aqui a gente já está falando 3 horas da tarde, que ele fechou abaixo. Mas também não teve força, continuou, né, a média cruzou, depois ela cruzou mais um pouquinho e ainda subiu. Depois dessa mudança, ainda subiu mais 1000 pontos em 1 hora. Então o que a gente poderia fazer? Eu pego aqui o fundo e traço justamente nesse primeiro toque da 200, o primeiro alvo. Então ele rompeu o pivô, ele foi lá buscar, porque aqui eu tenho duas situações que me favorecem, que, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui, que é o seguinte, eu tenho um 9,3 tocando na média, e justamente nesse 9,3, quando ele é ativado, ele ativa também esse pivô de alta. Então eu traço aqui, faço um primeiro alvo que me daria 670 pontos de lucro. Ah, Ricardo, e aí? Você sai numa situação como essa, como que você faz? É o que eu sempre falo, pessoal. Para quem opera pequeno, um contrato, geralmente, o primeiro alvo é onde você sairia. Porém, você precisa ter a leitura, né? O tempo de tela vai mostrar isso para você em relação a o que você está buscando, né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, o que você poderia fazer? Sai se você tiver com contrato e espera a confirmação que veio nesse candle aqui. Depois disso, você faz o quê? Você traça mais um alvo, ele cravou. O terceiro alvo é exatamente aonde ele começou a virar aqui e ele cravou. Então você poderia trazer a sua operação até aqui. Ah, mas o que te faz pensar que o primeiro alvo não seria o suficiente? Se vocês observarem, dá uma olhada aonde que está o primeiro alvo. Eu vou trazer aqui de novo o primeiro na cabeça do pivô. Se vocês observarem, é exatamente aonde eu tinha desenhado um caixote aqui, ó, que é um momento de briga. Então aqui o mercado está consolidado, né? Ele andou todo esse período aqui consolidado. Nesse caso aqui, no outro dia, ele rompeu com um gap de baixa, fez essa queda, tentou recuperar, que ele veio justamente fazer um topo duplo aqui, ó. Ele não conseguiu fazer isso, caiu, recuperou e tocou na 200. Hoje ele já abriu com esse gap aqui, que a gente está falando aqui num gap de praticamente 1000 pontos. Deu 1000 pontos de gap, só que em seguida, a primeira barra aqui, a gente tem uma barra de baixa, só que em seguida ele já começou a mostrar a recuperação dele, indicava, como eu falei, né, esses preços aqui trabalhando, né, acima das médias, cruzando a 200, então ela não serviu aqui de uma resistência, né? E você busca aqui nos indicadores, nesse caso aqui, sinceramente eu não vi pelos indicadores uma possível entrada, porque nesse caso, se vocês olharem no estocástico,
ele está numa região de sobrecomprado. E aí ele caiu tudo isso daqui, porque talvez ele está pegando esse candle do fechamento de sexta-feira, né? Que seria onde veio o cruzamento. E ele no próximo, que é onde fez a abertura do mercado, ele já veio aqui embaixo. Então aí aqui talvez essa consolidação depois que teve essa virada que seria aqui, ó, nesse candle aqui que é onde começa a virar a mais rápida, né, que é a 9 períodos, aí talvez você poderia já fazer a sua entrada, para quem quiser arriscar, né, eu não costumo fazer isso, com um stop aqui de aproximadamente 500 pontos, né. Nesse caso aqui, a entrada, quando se deu, o stop técnico, se a gente for fazer o desenho dele aqui, ele está aqui embaixo, ó, nesse fundo, né. Então a entrada, ela está aqui, nesse rompimento, né? Então vamos ver quanto que tem de stop. A gente está falando também em 500 pontos, né? Então aqui a gente está falando 500 pontos para um lucro inicial de 2.000. Então você tem aí 4 vezes, ou que seria 4 para 1, né? Você está arriscando perder 500, mas está com a possibilidade de ganhar 2.000, e depois, se você continuar por algum motivo, teria aqui uma saída com 3.000 pontos, né? Então é um dia realmente atípico, não é normal. Subiu, né, aqui 2,73, está subindo agora 2,73, né? O mercado brasileiro, como eu falei, pelo o real ter se destacado por trabalhar muito forte hoje, né, nas cestas de moedas mundiais, ele se descolou do mercado americano, né, que subiu só 0,6, está fraco, né, o movimento fraco. O que eu acho que foi interessante, que particularmente eu não esperava, porque quarta-feira agora tem o que a gente chama de super quarta, né, que é o anúncio da inflação americana e a nossa aqui também, o nosso IPCA, né? Então, o pessoal geralmente, numa semana como essa, teve já o CPI da semana passada que teve impacto muito forte. Eu imaginava que hoje o mercado ia andar devagar, lateral, mas jamais fazer um movimento de 4 pontos. Hoje praticamente ele só subiu o índice, né? E o dólar, se vocês observarem aqui, ele só caiu. Então aqui também no time frame de um dia, ele chegou a cair aqui, ó, 160 pontos. Então nessa mínima do dia aqui, que a gente está falando em 158, né? Tá vendo? 158, ele chegou a cair 2,25%. Né? Então é uma queda muito expressiva. Se a gente trouxer isso para os 5 minutos, eu fiz uma operação que até eu coloquei no... Eu vou colocar daqui a pouco no meu Instagram, que é aquele dia que você acha que atingiu todos os alvos, você está todo contentão e acaba perdendo um movimento ainda muito maior, porque no caso aqui específico, o que a gente poderia fazer é o seguinte, é a mesma coisa, né? Como eu sempre falo, né? O índice, ele muitas vezes, né, raras as exceções, ele anda junto com o dólar. Normalmente ele é proporcionalmente inverso. Então o que aconteceu? O dólar abriu com um gap de baixa, que o índice abriu com um gap de baixa, o dólar abriu com um gap de alta de 33 pontos, né? Então ele consolidou aqui no começo do mercado e aqui ele armou um pivô nesse 15 aqui, ó. Se vocês observarem, ele armou um micro pivô que foi aonde eu vi a entrada. Essa linha vermelha aqui é um topo anterior muito significativo, então eu fiquei esperando o seguinte. Eu falei, poxa, eu tenho aqui uma possibilidade dessa briga, né? Eu entro aqui, eu tô sim com
um stop aqui, talvez na casa de 30 pontos, que seria eu estaria protegido nesse topo aqui, para alguém, né? Tipo, é aquilo que eu sempre falo, você para entrar num trade, você precisa primeiro analisar o seu sistema de operação, o seu trade system. Eu consigo pagar um stop desse e vale a pena eu arriscar? Porque eu estou vendo o índice estourando para cima e eu estou vendo ele armando um pivô exatamente numa região de briga que ele pode fazer o que realmente ele fez, né? Tipo, ele perdeu a mínima e foi embora. Pô, eu acho que eu vou arriscar nessa daqui. Então, o que que eu fiz? Eu peguei desse topo, tracei o primeiro alvo aqui. Aqui ele me dava 18 pontos de gain. Eu vi a situação justamente rompendo as mínimas da sexta-feira. Então, na hora eu pensei o seguinte, eu falei, pô, se ele romper, eu vou segurar a minha mão cheia, né? Eu não descarreguei, porque geralmente eu aconselho o seguinte, se você tem mais contratos, você descarrega um pouco no primeiro alvo, leva uma parte para o segundo e terceiro, né? Então, geralmente, você descarrega ali na casa de 60%, 70%, e leva, né, o restante para os terceiros alvos, né, segundo e terceiro alvo. Então, tipo, normalmente eu estou operando com 10 contratos, o que eu poderia ter feito? Descarrego 6, eu levo 2 para o segundo alvo, eu percebendo que ele tem a possibilidade de chegar no terceiro, eu levo mais 2. Mas como eu tinha um indicador aqui muito forte dizendo que ele poderia romper justamente por causa desse suporte que ele formou, eu falei, eu vou traçar os 3 alvos direto e vou esperar ele vir e chegar aqui para ver, né, se ele atingiria. Aí ele vem e faz isso aqui, ó. Ele me dá 50 pontos que eu tinha colocado, né, aqui deu um pouquinho mais, eu peguei um pouquinho mais para baixo, que seria, né, nesse final aqui, ele me deu 50 pontos do pivô. E para quem opera dólar, né, eu sempre tenho colocado nos vídeos que eu faço, nas postagens, normalmente você sai aí num dia bom, 20, 25 pontos, 30 pontos, né? Você acha que sua meta está feita. Minha meta é trabalhar mais ou menos com 30 pontos no dia, né? Aí vocês me perdoem pela expressão, mas aí eu sem vergonha vem e faz isso aqui, ó. Te dá 75 pontos de queda. Então, se eu tivesse permanecido na operação, eu teria pego aqui na casa de 128 pontos. Eu saí, né? Quando ele atingiu aqui os 50 pontos, eu saí, fui estourar champanhe, todo feliz da vida, achando que tinha rachado do norte. Aqui que ele fez? Ele me dá um trade clássico, que é nesse caso, né? Porque eu falo para vocês que é justamente o conhecimento que precisa, né, que vocês precisam ter essa leitura. Ele vem e faz isso aqui, ó. Ele me dá um doji exatamente. Ele me dá um doji exatamente no toque da 9. E continua a queda para mais 75 pontos. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Como eu não estava esperando um movimento desse, quando eu atingi aqui a minha meta, que é além do que eu estava esperando, eu simplesmente fechei a plataforma, fui fazer outras coisas, outros compromissos, só que você perde um movimento clássico como esse. Então, o interessante de vocês observarem, né, o movimento técnico é essa situação. Eu não fiz isso, vou fazer aqui agora com vocês para ver. Olha que simplesmente espetacular.
é onde eu falo para vocês que se vocês souberem fazer a leitura certa, tiverem a paciência, a disciplina de operar, isso daqui realmente muda a vida de qualquer pessoa. Porque não sei se vocês observaram, o que eu fiz? Eu tinha atingido os 3 alvos, então agora, como ele fez, ele voltou aqui, fez esse toque na 9 e deixou esse martelo aqui, eu puxei o primeiro alvo exatamente como se fosse desse topo maior nesse fundo. E observem aonde que ele veio. Ele literalmente cravou o primeiro alvo do movimento maior. Entendeu? Nesse candle 56. Então, o interesse, né, que eu tenho em mostrar para vocês esses tipos de operações é justamente para isso, para vocês entenderem que através de uma leitura técnica bem feita, você saber o que você precisa olhar, né? Como eu falei, hoje, por exemplo, eu sou sincero em dizer que eu não vi esse movimento aqui de 140 pontos. Mas aqui você, por exemplo, observa que a curva de juros está para baixo. A de longo prazo, que é o mais importante para a gente, que é o 30 aqui, ó, ela está caindo quase 2%. Né? Então isso daqui me indica claramente que o dólar vai cair. Se o dólar vai cair, o índice sobe. Então você tem essas, né, para quem opera índice, né, eu não gosto de ficar posicionado nos dois ao mesmo tempo, né? Eu prefiro focar no dólar, que foi onde eu me especializei, né? Mas isso daqui você poderia, talvez, eu faço uma venda aqui na manhã no dólar e deixo armado aqui esse alvo, né? Aqui não, porque eu não tinha esse movimento até então, né? Eu teria esse daqui, ó. Que foi o que eu fiz, né? Eu estava acompanhando, então ele veio aqui, tocou e fez esses 50 pontos. Se eu estou atento a esse movimento aqui, eu poderia fazer o quê? Eu descarrego uma parte dos meus contratos, eu vi esse movimento, eu faço o seguinte, olha, vou traçar o primeiro alvo nesse candle 39 aqui e vamos ver se ele chega. Aí o que eu faço? Levo 1 ou 2 contratos lá pro alvo e deixo lá. E me protejo aqui em cima, né, nesse toque aqui, me protejo aqui. Minha operação já está mais do que ganha. Não tem mais nenhuma possibilidade de você perder. O máximo que vai acontecer é talvez se ele voltar aqui e te estopar, você deixaria aqui não é prejuízo, né? Você deixaria de ganhar um pouquinho mais e perderia esse movimento aqui, ó, 50, 60 pontos, né? Então são as técnicas que eu estou tentando passar, né? Eu estou montando, como eu falei, aos poucos, um curso que vai justamente mostrar para todos vocês como que faz esse tipo de leitura, né? Para que seja possível, né, você ganhar sabendo entrar e sabendo os alvos que você tem a buscar, você tem com certeza uma consistência de ganhos sequenciais, entendeu? Ah, mas você deixou de ganhar 60 pontos. Isso para mim não faz diferença nenhuma. Eu ganhei 50. Se amanhã você ganha, hoje é só segunda-feira, entendeu? Então o que acontece é o seguinte: se você ganha num dia bom como esse, é claro que você vai procurar tirar o máximo de proveito, mas foi além da minha meta. Então eu acho que o que vocês precisam pôr no Trade System é justamente isso: atingir minha meta, não preciso de ganância, amanhã tem mais. Ah, puxa, mas você perdeu 70 pontos. Não tem problema. É mais fácil você deixar de ganhar 70 pontos do que você entrar e devolver tudo que você ganhou
e ativar o modo fúria e começar a tomar stop. Aí você quer resolver, agora achei uma entrada, um gatilho, você entra de novo, toma um outro stop. Não, mas agora eu vou resolver, você toma outro stop. Você entendeu? E no final do dia você sai frustrado porque não teve a paciência, né, a disciplina necessária para operar o mercado. Tá certo, pessoal? Como eu sempre falo, né, a intenção desses vídeos que eu tenho feito, tenho postado nas minhas redes sociais, no canal do YouTube, no Telegram também, ele tem a finalidade única e exclusivamente de vídeos educacionais. Então, isso daqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda, né? O trade já passou. Por eu operar day trade, então se você está posicionado até agora, já está 5 minutos para fechar o mercado, se encerra a sua posição, amanhã é uma outra história. É claro que você vai precisar saber ler, né, essa memória, nesse caso aqui, essa memória vendedora no dólar e a memória compradora no índice, para você saber os pontos, né? Daqui você joga, por exemplo, nos 60 minutos, você precisa saber os pontos aonde que ele está trabalhando. Então você tem uma máxima aqui, né? Ó, você tem uma máxima aqui no dia de hoje e essa mínima. Poxa, Ricardo, será que ele vem aqui, as médias estão virando para baixo e essa 200 aqui está começando a apontar também? Será que amanhã continua caindo e vem aqui buscar esse fundo? Existe essa possibilidade. Acontece o seguinte, e se ele romper aqui e vir buscar esse topo? Entendeu? Então, por isso que não é uma recomendação de compra ou venda, porque o dia seguinte pode acontecer qualquer coisa. Tá certo, pessoal? Então eu me despeço com votos de um ótimo dia para vocês, bons trades, bons estudos e até a próxima.